E é interessante, amado, que no versículo 15 do capítulo 13, porque na semana passada a gente leu mais um pouco, no versículo 15 desse texto diz: então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixa que te detenhamos, que te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor, versículo 16, disse a Manoá: ainda que você me detenha, eu não vou comer do teu pão, e se você fizer um holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Observe, amado, que toda promessa recebida, ela é consolidada por uma oferta. Muitas vezes a gente não imagina que uma promessa não é a realização, é uma promessa. A promessa, mas pastor, quando Deus promete já está realizado. É óbvio que quando Deus diz vou fazer, já está feito. Quando Deus diz irei fazer, creia, já está feito. Porque o tempo de Deus, ele não anda no nosso tempo. O nosso tempo é cronos, é passado, presente e futuro. O tempo de Deus é kairos, não tem tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro. Ele anda nos três tempos. Então quando Deus diz farei, porque já está feito, amado. Quando o Senhor diz está consumado, porque já está consumado. O que falta é consolidar o tempo. Então quando você recebe uma promessa, você precisa entender o valor daquela promessa, o que ela significa para você. E é importante que esse homem temente, ele diz assim, espere aqui que eu vou preparar um cabrito, eu vou preparar uma oferta, eu vou preparar, e o anjo diz assim, eu não vou comer dessa oferta. E se você for fazer um holocausto, ofereça ao Senhor. Em outras palavras, o anjo estava dizendo que naquele momento, ele não estava se contrariando ao coração devotado de Manoá. Ele estava orientando Manoá o que fazer. Ele estava dizendo, não prepare um cabrito e me traga, mas prepare uma oferta, um holocausto, e aí você vai queimar o holocausto e você vai oferecer ao Senhor. E é interessante que a gente começa a entender no versículo 20, no versículo 20 diz assim, e sucedeu que subindo a chama do altar para o céu, porque Manoá preparou um altar, e diz que subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama. O anjo do Senhor, ele foi na chama. O que vendo Manoá e sua mulher, caíram sobre seu rosto. Ou seja, eles viram aquele momento, eles se encheram da graça e foram para o pó. Eles se lançaram no chão pela grandeza daquilo que eles tinham visto naquele momento. Eles viram a glória de Deus, eles viram a glória do Pai. Eles não apenas receberam uma promessa, eles receberam uma visitação, amado. Entenda uma coisa, existem momentos na nossa vida que não é promessa que recebemos, é uma visitação. E quando recebemos uma visitação, nós não podemos perder a oportunidade de trazer uma oferta ao Senhor pela visitação que Ele faz. Aí você pode dizer, pastor, mas Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Eu sei os atributos de Deus, amado. Mas entenda, existem momentos, e isso acontecia na Bíblia, por exemplo, hoje nós temos a manifestação, a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Mas existem momentos que essa manifestação é especial. Existem momentos que essa manifestação é diferente, seja na tua casa, seja num culto. Por quê, pastor? Porque de repente, só você sabe o que você está orando, só você sabe o que você está passando, e de repente vem aquela promessa, ou vem o profeta, ou vem uma palavra, ou vem um versículo, algo direcionado, e fala com você, em cima daquilo que você carrega, daquilo que você traz. Amado, esse homem era um homem temente, e não queria perder a oportunidade de não apenas receber a promessa, mas também de trazer algo aos pés do Senhor. E ele viu a glória. Agora, é claro, não é uma troca de interesse aqui, é um coração devoto, é um coração grato. Por quê? Porque ele percebeu que naquele anjo havia uma presença diferente. Ele percebeu que aquela visitação não era a visitação de homens da terra. Ele percebeu que aquela visitação não era uma visitação humana,
mas que era uma visitação especial, era uma visitação diferente, era uma promessa que aquele homem trazia. Aquele anjo não era qualquer anjo, amado, aquele anjo era o próprio Cristo. É que no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, ele na verdade era a manifestação de Cristo, era a teofania. Cristo ainda não tinha aparecido, Cristo ainda não tinha nascido, e por isso ele se manifestava em momentos como Josué, em momentos como Moisés, em momentos como aqui Manoá. Era a manifestação da glória do próprio Deus. Jesus ainda não tinha vindo, mas a presença dele já era em alguns momentos específicos, anunciando. Era uma presença diferente. E aí é interessante que na verdade ele sobe no meio daquela oferta, e aquele casal ali, meu Deus, entenda uma rota, amado: promessa, oferta, aceitação e concretização. Vou repetir: promessa, oferta, aceitação, concretização. A gente precisa entender uma coisa, amado. Quarta-feira vai ter Zoom. Se você tiver a oportunidade, nós vamos dar continuidade à campanha, amado, né? A diácona Cláudia Leal vai estar ministrando para nós nessa quarta. E já quero aproveitar e dizer para vocês que antes de nós voltarmos com os nossos cultos de quarta, nós vamos ter na primeira sexta do mês, anote na sua agenda, primeira sexta do mês de junho, nós vamos ter a nossa campanha, aquela última que a gente fez, né? Vamos voltar diferente. Lá naquela foi a última sexta do mês, agora vai ser a primeira, amado. Então vai ser a primeira sexta do mês, porque na última sexta foi todo aquele... O Senhor acho que não gosta de último não, ele gosta de primícia. Eu disse: Senhor, então vamos mudar. Então vai ser a primeira. Na primeira sexta do mês a gente vai voltar com a campanha. E pode trazer mesmo, essa semana é uma semana que eu oro, é uma semana que eu vou me dedicar a orar a Deus. Traga as coisas impossíveis, traga a roupa, o papel, o currículo, enfim, traga, que nós vamos estar orando e apresentando no altar na primeira sexta do mês, tá bom? Ainda vai faltar mais 2 semanas, que domingo que vem der 30, então é na outra ainda, tá bom? Mas quarta-feira, quem estava no Zoom, a pastora Adriana, ela trouxe para nós uma palavra muito especial, muito tremenda, e ela falou, eu não sei quantos estavam, Deus abençoe a todos os que ofertaram. E é interessante, amado, que na quarta-feira ela falou sobre isso. Ela falou Jeremias capítulo 17, quem estava na sala ouviu a palavra. E a pastora Adriana ministrou algo, e falou algo assim de uma forma direta. E naquele momento, amado, aquilo tocou no meu coração, porque eram 14 dias, e o que mais me angustiava, amado, porque todo mundo aqui que já teve filho, que passou por uma situação de ter que fazer fototerapia, por conta da rubiludina, um nome assim, ajuda aí, amado, oh meu Deus, fala línguas estranhas, é isso aí, como é? Bilirrubina. Fala até, como se tu falar várias vezes bilirrubina, tu recebe o batismo do Espírito Santo e sai falando em línguas, amado. Porque, ou nomezinho difícil, né? Você começar a falar, você vai ficando ver, irmão, está sendo batizado no Espírito Santo, entendeu? Isso aí, a bilirrubina. E nada de baixar, amado. Chegou a 19 do Isaac. E a gente começou a ficar preocupado, mas aí tá normal, depois vai baixar, são os 5 primeiros dias, o médico chegou, não se preocupe. Só que chegou algo assim que a gente começou a ficar... Por quê, pastor? Porque ele fez um no sábado. Aí no sábado deu 16. Tá, tudo bem, então vai ver que segunda tá normal. Aí quando foi na segunda-feira, vamos fazer de novo? Aí na segunda-feira, quando foi fazer, foi sábado, meu Deus, agora eu só sei que na verdade foram 3 dias, foi sábado, aí pulou domingo, segunda, e aí quando foi, deu 16, aí quando foi isso mesmo, foi na sexta-feira, deu 16,
Quando foi no domingo, fez a coleta 16 de novo. Aí achei estranho aquilo. Isso não pode. Repetir, mas ele está com 2 luzes, não está nem com uma, não pode. E ele fica direto. Mas enfim. E aí quando foi na terça-feira, amado, na terça-feira a médica orientou a gente a fazer num laboratório diferente, fora. E eu paguei a taxa, disse, vamos fazer fora? Então vamos. Sai desse laboratório. A gente até duvida, né? Aí quando vai no laboratório, esse dia, amado, foi uma graça. Na terça-feira em casa, foi aquele dia que, sabe aquele dia mau? Aquele dia que sim, que tu é provado de todos os lados. Por quê? Porque pastora no hospital e a minha sogra começou a passar mal, e muito mal. Pensa, só eu com as crianças em casa, né? E de repente assim a minha sogra começou a passar mal, e a gente agora quem vem, todo mundo ocupado, aquela situação, até que a gente conseguiu, né, que a Liliane fosse para lá, enquanto eu estava levando a minha sogra para a UPA para saber o que foi, porque ela começou a passar muito mal. Eu fiquei preocupado, né? E eu disse, a luta tá travada. E quando eu estava lá no hospital, né, vendo, chegou o resultado. Aí eu disse, não, Senhor, 16 de novo. Aí eu fiquei assim muito angustiado naquela terça-noite, amado, porque eu disse, não pode, sexta 16, aí pula domingo, sexta, sábado, domingo dá de novo 16, a gente troca de laboratório, dá 16, de novo não pode. E aí eu comecei a falar com a pastora e disse assim, filha, a gente está no nível assim, precisamos orar para que Deus faça alguma coisa, porque a gente já está em 2 semanas, e não é fácil. Quem já teve alguém no hospital sabe o que eu estou falando. A logística não é fácil. Quero agradecer a todos os que se disponibilizaram, ficaram. Deus abençoe vocês tremendamente, amado. Não vou falar nome porque senão posso esquecer aqui, mas teve uma pessoa que quase se acampou. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Ângela, amado. Louvo a Deus pela vida da irmã Ângela. Ela quase acampou com a pastora. Deus vai lhe retribuir, todos vão ser retribuídos, amado, mas o que realmente, imagina um coração pastoral, não é fácil, amado, e eu louvo a Deus, honro o seu nome, honra a senhora, porque deixava neto, deixava filho e ficava ali, e acompanhou, quem foi lá acompanhou, sabe o que eu estou falando, amado. E assim, quando chegou na terça-feira, eu disse assim, Senhor, precisamos fazer alguma coisa. Aí Deus começa a agir, amado. Deus começa a agir. Entenda uma coisa, quando Deus peleja por você, você não precisa clamar homens, aprenda a clamar a Deus. E aí o Dilaves, que também trabalha lá, que eu chamo ele de irmão, a gente não é irmão, não, a gente cresceu junto na igreja, e ele visitou a minha esposa e disse assim, minha irmã, não, eu vou falar com o dono do hospital, eu conheço o dono do hospital, e eu vou pedir para ele assumir o caso. E aí a pastora disse assim, não, a doutora pode, uma boa médica, ela pode ficar chateada, não se preocupe, é eu que vou pedir, porque não é possível, precisa ter uma ideia nova aqui, porque já faz 2 semanas. E aí quando foi na quarta de manhã, amado, ele entra, e aí ele, olha, a gente está trocando aqui, o médico, agora sou eu que vou, se apresentou, tudo mais, não vai ser a doutora tal, enfim, amado. E na terça-feira de manhã ele fez algo, ele disse assim, preste atenção, foram 3 exames com luz direta, e quem foi sabe muito bem, 2 luzes que ele tinha em cima dele, e ela pegou e disse assim mesmo, hoje, quarta-feira, nessas alturas, amado, estava eu e as crianças, deixei a minha sogra na casa da minha cunhada, da pastora Vitorina, disse, fica aí porque qualquer coisa, eu estou com as crianças, então aqui eu dou meu jeito. E eu fiquei nesse dia, me senti assim, que é Deus? Estava querendo me ver só? Estou só. Estou só. Aquele dia, né? Domingo eu começo a pregar, eu digo, estou só, não tem problema, Deus. É eu e tu e eu. O que a gente vai fazer? Amado, na quarta-feira ele chega e diz uma coisa, suspende a fototerapia. Eu disse, filha, se o bebê está tomando foto direto, não baixa, como é que ele vai cancelar? E vai tirar, vai subir de novo. Aí ele disse assim, eu falando com a pastora, mas como ele falou isso, pastor? Ele disse algo, na quinta-feira ele vai fazer um exame novamente, se permanecer ou baixar, é porque ele não precisa mais, e aí ele pode ir para casa,
e a gente vai fazer os cuidados que a gente tem que fazer, porque de uma forma ou de outra, graças ao Papai do Céu, que essas manhãs têm sido um sol abençoado, amado. Que sols lindos tem feito essas manhãs. E você sabe que a semana que o bebê estava no hospital, era só chuva de manhã, amado. E eu tenho agradecido a Deus que o sol tem sido maravilhoso do Papai do Céu. E quando foi à noite, a pastora ministrou aquilo. Amado, eu iniciei uma fala de manhã, eu sentei na mesa e disse assim: pastora, no meu coração está muito assim, angustiado, mas eu sei que a senhora é uma mulher de Deus, ore, a senhora é profeta, é mãe e tudo mais. Algumas pessoas aqui que já foram, sabe de quem estou falando, a pastora Adriana ministra muito na área de libertação, nessa área familiar, ela tem uma autoridade sobre isso, amado. E quando foi de noite, ela falou algo assim, quem estava lá tocou profundamente sobre a minha vida. E naquela noite eu disse: Senhor, eu creio no poder que há em Ti, mas eu creio numa liberação de uma oferta, amado. E quem estava na sala ouviu, não estou falando aqui de valores, amado, estou falando de coração voluntário. É quando você não olha para o que você tem, mas olha para aquilo que você crê. Aí é que está a diferença, amado. Que a oferta voluntária não é aquilo que você tem, mas é aquilo que você crê. E naquela noite, eu decidi, eu disse: eu vou fazer uma oferta. Peguei o que eu tinha, uma parte, e transferi. E naquela noite, quando eu transferi, disse: Senhor, eu estou fazendo isso pela vida do meu filho. Independente do que der amanhã, Deus, subindo, descendo, se vai ficar, se vai sair, se vai continuar, independente, tu vai continuar sendo Deus na minha vida. Mas se há uma promessa, amado, eu preguei domingo isso, e aquilo mexeu com o meu coração, porque a primeira coisa que a palavra tem que falar é comigo, depois fala com vocês, mas comigo já falou, amado. E naquela noite, quando eu ministrei essa palavra, falou forte comigo, até eu comentei com a Néia, né, que ela falou, e eu disse assim mesmo, ela falou de uma forma especial comigo. E sabe o que é interessante, amado? Que quando a pastora Adriana, eu não sabia, eu não dei palavra para a pastora, eu não dei direcionamento, eu disse: pastora Adriana, aquilo que você sentir no seu coração, ministra. Aquilo que você sentir no seu coração, na sua alma, fale, porque eu sei que é Deus trazendo para nós. E algo tremendo, amado. Naquela noite liberei aquela palavra e liberei aquela oferta. Quando foi na quinta de manhã, eu estava me organizando, eu só ouvi da sala, né, o glória a Deus. A pastora me ligando: glória a Deus, que virou culto aí já estão dando glória a Deus, já está tanto tempo aí, né, que já está fazendo culto, já fazendo célula aí dentro do quarto já. E ela falou: olha filha, a gente vai para casa. E aí aquele coração paterno: mas quanto foi que deu? Olha, esses 2 dias ele ficou sem a luz, e mesmo sem a luz, de 16 baixou para 14, então a gente está num processo de redução. O médico achou por bem liberar ele daqui, porque de uma forma ou de outra, entenda algo, assim como o hospital é bênção para a nossa vida, porque nos guarda, é um ambiente terrível de contaminação. Você sabe o que eu estou falando? É um entra e sai muito grande. Uma criança não vacinada é muito propícia a pegar bactérias, vírus. Se tem um lugar que é extremamente, né, que por toda a limpeza que se faz, mas é um risco que se tem, são hospitais, amado. E a minha preocupação muito grande com a vida da pastora, nós ainda não tomamos a imunização, né? E interessante, quando começou as grávidas, a pastora entra, eu digo: ô Jesus, o negócio é luta, hein? Se aguarda mais um pouquinho, dava para imunizar antes não deu. Aí quando eu digo: olha filha, tu tem 45 dias, eu disse: Isaac, a tua mãe tem 45 dias, tu já segurou 15 a tua mãe, pelo amor de Deus, não faz ela perder não. E eu disse: não é possível, Senhor, esses níveis de luta, que às vezes deixam a gente, né, vulnerável. Mas entenda uma coisa: o Deus que você serve, Ele atua tudo em todos, porque Ele é Deus sobre a tua vida. Entenda uma coisa, amado, naquela noite eu fiz isso, e nós oramos, não só mas oramos pelos enfermos, oramos pelas situações que tinha, e na quinta de manhã, amado, na quinta de manhã, houve uma liberação. E eu creio, amado, eu creio que há uma promessa, mas uma promessa precisa ser seguida de uma oferta. E eu ainda não tinha feito isso, porque eu estava esperando o momento de chegar aqui, apresentar a criança, fazer a oferta e tudo mais. E naquele dia eu entendi, amado, que uma promessa estava ali naquele lugar, e que eu queria ver. Agora não é o interesse, entenda uma coisa, quando o Manoá faz a oferta, ele não está trocando miúdos,
é um coração grato, amado. É um coração voltado, como eu disse, Deus, independente do que aconteça amanhã, tu vai continuar sendo Deus na minha vida. Se forem 20 dias, tu vai Deus. Se forem 30, tu é Deus. Tu vai continuar sendo Deus na minha vida em todas as condições e situações, ponto final, amado. Deus não é Deus só porque eu tenho. Deus não é Deus só porque eu estou. Deus não é Deus só porque, Deus é Deus em qualquer situação, amado. Estando ou não estando, tendo ou não tendo, farto ou não, Ele vai continuar sendo Deus. Eu estando ou não estando, Ele vai continuar sendo Deus e ponto final. Como igreja nós precisamos entender isso. Mas eu entendo que a promessa era seguida de uma oferta, vem a aceitação. Quem aceita? Deus. Porque quando você faz uma oferta de coração, amado, entenda uma coisa, com todo respeito à teologia da prosperidade, os calvinistas e contemporâneos aí, amado, eu não sou seguidor da troca de valor, amado, mas eu acredito sim no poder de uma oferta dada de coração. Eu acredito no poder quando eu chego lá, olha Deus, eu estou fazendo isso porque eu tenho esse interesse. Não, amado, Senhor, eu recebi a promessa, e pela promessa eu quero consolidar esse momento, essa oferta, de coração. Mas sabe o que é interessante, amado? A oferta não vem quando ocorre, a promessa vem, a oferta, perdão, ela vem quando a promessa é liberada. Entenda uma coisa, pastor, quando eu tiver meu trabalho eu dou uma oferta. Perdeu a oportunidade do trabalho, porque a oferta, ela vem após a promessa e não quando o trabalho chega. Pastor, será que é por isso que algumas coisas ainda não foram desatadas na minha vida? Sim, tu recebeu uma promessa? Amém. Pastor, quando, graças a Deus, né, a Raíssa passou de novo, é bicaloura por aí, né, Raíssa? Glória a Deus. Aí recebe uma promessa. Você já estou dando a dica, hein? Mas o senhor já liberou, entendi, viu lá? Num dia libera, no outro dia a resposta. É assim, amado. Eu recebi uma promessa, ofertei ao Senhor de gratidão pela promessa recebida. Se o Senhor aceitar, amado, pode ter certeza, vai vir. Porque qual é a relação? O que vem do céu? Promessa. O que sobe? Oferta. Olha aí o segredo. A promessa vem, a oferta é ofertada aqui na terra, ela é levada para o céu, aceita. Quando ela aceita, o que volta do céu? A realização da promessa. Foi o que Abraão fez, recebeu a promessa, ofertou. E depois de um ano, o que estava Abraão? Segurando a promessa. É o que nós não entendemos, amado. Toda vez que você, pastor, eu dei entrada numa casa, dei uma oferta por ela, porque o diabo vai fazer de tudo para que você não quite aquela casa. Pastor, eu tirei um carro no consórcio, dei uma oferta, é uma promessa para que você tenha força até o final. Segredo, né? É mistério. O que é isso, pastor? Porque é uma promessa e toda promessa tem retaliação do inferno. É por isso que nós não ofertamos pelos nossos filhos, porque o inferno tem ira, tem ódio dos nossos filhos. A vontade do inferno é destruir nossos filhos. Por isso que apresentamos e deixamos uma oferta por eles. Porque essa oferta é uma gratidão ao Senhor pela dádiva que Ele me deu, pela dádiva que Ele me concedeu. Não é ofertar por uma promessa, amado, é ofertar pela promessa recebida, é diferente. Aí está a diferença. Eu vou aqui ofertar para que Deus me dê. Não, Deus prometeu que vai te dar. Senhor, te agradeço pela promessa, já receba a promessa. Então, assim como eu estou recebendo a promessa, eu quero que você receba uma oferta de gratidão. E aí, você começa a entender que, na verdade, é uma relação. E diz a Bíblia que eles ficaram assustados. Eles viram aquilo de uma forma porque, amado, quando você vê a glória de Deus de uma forma especial, você se espanta. Quando você vê a presença do Onipotente de uma forma manifesta na tua casa, na tua vida, que você não espera, você se espanta, porque você diz, é Deus, porque só Deus sabia disso, só Deus poderia fazer isso, só Deus poderia agir dessa forma. É assim que Deus faz, no meio do nada Ele envia.
É assim que Deus faz. Por quê? Porque você carrega uma promessa, amado. E aí você percebe que a promessa vem e diz a si mesmo: e disse Manoá, sua mulher, certamente nós vamos morrer, porque nós vimos essa glória muito forte. O homem ficou trêmulo, amado. O homem que pediu para o anjo vir, quando ele viu o negócio, amado, ele ficou trêmulo, ele ficou temeroso. E aí a mulher vem e diz assim: porém sua mulher lhe disse, no versículo 23, se o Senhor nos quisesse matar, não ia aceitar da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. E aí no versículo 24 diz: depois teve essa mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. A promessa nasceu, amado. A promessa veio. A promessa chegou. Qual promessa? Promessa de filho? Promessa para o casal? Para o casal era uma promessa, para Israel era um livramento. Entenda uma coisa, amado: a nossa vida na terra é resposta para famílias, mas também pode ser resposta para cidades, para bairros. A minha vida, ela vem na terra para ser resposta, às vezes só para uma pessoa, não tem problema, eu cumpri o meu propósito. Mas existem pessoas que foram enviadas para ser o quê? Resposta para muita gente, para mais pessoas. E aí eu preciso estar no meu propósito. Eu preciso entender qual o propósito que eu vim. Sansão veio para 2 propósitos. Qual foi o primeiro propósito? Ser bênção no casal, porque eles não tinham filho e a mulher estéril. Primeiro propósito, alegrar o coração daquele casal. Segundo propósito, qual foi o propósito dele? Nascer para livrar Israel das mãos dos filisteus. 40 anos aquele povo estava subjugado. Deus, eu vou mandar um libertador, eu vou mandar um homem. E nasceu de uma família abençoada, temente a Deus. E algo que me chama muita atenção, amado, porque a bênção começa a ser forjada, a bênção começa a ser preparada, mas o inferno tenta sempre estragar as promessas. O inferno sempre tenta estragar aquilo que Deus prometeu para você. Ele te dá um carro para ser bênção, depois começa a ser um problema e você começa a murmurar. Ele te dá uma casa para ser bênção, depois você começa a ver problema na casa e começa a murmurar. Deus te deu uma família para ser bênção, depois de um tempo começa a reclamar da mulher, começa a reclamar do marido, começa a reclamar, começa a murmurar. Você já percebeu que algumas situações você esperou? Você já percebeu na sua vida que algumas situações você estava esperando? É bênção na sua vida, amado. Pastor, mas por que se transformou tudo isso? Porque no meio do percurso alguém tentou interromper, atrapalhar, perturbar o rumo daquilo que Deus trouxe. E aí é preciso nós entendermos isso, amado. Por quê? Porque Deus trouxe a Sansão uma promessa. Mas observa no capítulo 14 que Sansão começa a fazer as suas escolhas. A culpa não é do pai, a culpa não é da mãe, a culpa é da decisão dele. E aí eu começo a perceber o seguinte: mas antes Deus tivesse dado a força para Manoá, dá logo aquela vontade, né? Mas antes eu tivesse dado a força para o pai, porque o pai era uma bênção, o pai orava, o pai buscava, o pai clamava. Mas aí Deus quer nos mostrar algo sobre Sansão, amado, para você ver que nós temos livre-arbítrio sobre nossas decisões. Como diz o pastor Eduardo Reis, a única pessoa que pode impedir Deus de cumprir os seus propósitos na sua vida é você mesmo. O inferno nada, é você, é eu. Porque o inferno ele atua, mas ele não tem poder de interromper os propósitos de Deus na sua vida. Mas você tem essa autoridade. Como, pastor? Eu posso? Pode. Eu nasci por uma promessa, posso interromper essa promessa? À vontade, meu filho, você pode. Você pode. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio, amado. Eva interrompeu a promessa, Adão interrompeu a promessa.
Saul interrompeu a promessa. Davi interrompeu uma promessa na vida dele pela decisão que ele tomou. Existem momentos na nossa vida, amado, que não adianta ficar culpando o inferno, a decisão é minha. Eu entendo que o inferno milita, o inferno ele atua, mas você tem a autoridade de Deus na tua vida de vencer. Você tem a autoridade de Deus na sua vida de trabalhar. Você tem a autoridade de Deus na sua vida de fazer o negócio acontecer. Você tem a autoridade de Deus na tua vida para mudar a realidade. Você tem poder, tem a autoridade de Deus na sua vida para dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor, o Deus da tua vida, o Deus da tua salvação. É Ele que atua. O inferno quer perturbar, quer cirandar, tudo bem. A Bíblia diz que Ele está ao derredor e ruge como leão. Por quê, amado? Ele quer imitar, ele quer ser igual, mas só um é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Esse ruge como leão, porque ele é leão, não igual ao leão, não parecido. É ele que ruge na tua vida, na tua casa, na tua família, amado. É ele. Agora você tem essa autonomia de decidir se quer que ele ruja ou não sobre a tua casa. Mas eu creio que hoje, amado, você não vai tomar a rota de Sansão. E aí quando chega mais lá na frente, diz o versículo 1, e desceu Sansão, já começa ruim, né, amado? Capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz aí, e desceu Sansão. Ô, amado, quando eu olho a história do pai, eu vejo que a Bíblia diz, e havia um homem. Mas quando vai começar a falar de Sansão, já começa, e desceu Sansão, amado. Ah, Jesus! Quantas e quantas vezes Deus nos dá promessas tremendas, mas o que a gente toma na nossa vida? Descida. Aí diz a Bíblia, e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, olhou para quem não deveria olhar, já começou descendo. No versículo 3 do capítulo 14 diz, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, olha só, entenda uma coisa, ouvir conselhos é fundamental. Existem pais e pais. Nem todo pai, amado, eu entendo isso, que tem a maturidade de dar instrução aos seus filhos, porque não tem moral, perdão a palavra, mas essa é a palavra, amado. Tem filhos que têm muito mais moral, espiritual, caráter do que o seu próprio pai. A gente precisa entender quando a Bíblia fala quem vai te dar, entendeu? Orientação. Eu não estou falando de um pai inércia, eu estou falando de um pai espiritual. Eu estou falando de um pai que ofereceu ao próprio Cristo uma oferta. Eu não estou falando de um pai lerdo, de um pai que foi pai pelas graças e erros e tudo mais. Sabe o que eu estou falando, né? Não é aquele planejamento, amado. Nós temos uma responsabilidade muito grande sobre nós e sobre nossos filhos, de ajudar, de instruir, de aconselhar. E nós precisamos entender que dentro dessa natureza, amado, eles tinham essa moral espiritual, eles tinham esse relacionamento com Deus. Não era aquele pai, olha, vai ler a tua Bíblia, enquanto ele está aqui na Netflix, na televisão, entendeu? No computador, no Face, no Instagram. Ó, tu já orou, menino? Já viu? Já orou, menino? E ele está lá, né? Vocês vêm, nem agradecem a Deus pelo almoço, mas ele também não agradece. Ele não é o exemplo, ele não é o modelo. Então esses tipos aí a gente tem que pensar, né? 2, 3 vezes, porque não vai ter moral. Isso é uma coisa para que a gente possa refletir, amado. Mas esse homem não, é diferente. É por isso que eu li a história dele, para lhe mostrar que era um homem temente a Deus, tinha relacionamento com Deus. E aí o pai diz assim, porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre o meu povo, para que tu vá tomar uma mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Em outras palavras, meu filho, isso que você está fazendo é completamente errado.
Mas olha que é um pai que compreende o processo, sabe até onde ele vai. Entenda uma coisa, mano. Os nossos filhos crescem, nós não somos responsáveis pelos erros deles. Eles também são responsáveis pelos seus erros e seus acertos. Mas nós somos responsáveis por aconselhá-los diante da palavra, à luz da palavra de Deus. Por isso que hoje eu estava conversando uma coisa. Eu não sou obrigado a chegar com alguém de você e dizer assim: olha, você está fazendo isso errado, eu quero que você faça assim. Eu não sou obrigado a fazer isso, a não ser que você chegue até mim e peça um conselho, amado. Mas eu não posso interferir na tua decisão, dizer o que tu tem que fazer, que está certo, está errado. Agora, se você se aproxima, é outra história. Agora, meu filho é diferente, amado. Meu filho, querendo ou não querendo, ele sente e vai ter que me ouvir, porque eu tenho uma autoridade sacerdotal, sangue sobre a vida dele. Você é minha ovelha por um tempo. Você pode continuar sendo minha ovelha como não. Meu filho vai ser até eu morrer, meu irmão. Até eu morrer ele vai ser meu filho. Há sangue nele, então ele vai ter que me ouvir. Os 4 vão ter que me ouvir, meu irmão. Não tem dessa. Da maior, vão ouvir. Depois que casar, vão ouvir conselho. Enquanto não casa, vai ouvir conselho e a Torá. Entendeu? Depois que casar, a Torá para. Aí é conselho, porque eu já não. Aí é a autoridade que eu estou ultrapassando, amado. Estou passando, não me meto mais. A gente precisa entender tempos e tempos. Esse homem entende isso. Ele chega e diz assim: meu filho, não tem outra mulher aqui no meio, tu vai fazer isso? Sabe qual é a resposta? E disse Sansão a seu pai: ai, pai, toma essa mulher, porque ela agradou aos meus olhos. Caiu, amado. Ah, igreja, quando Eva olhou os frutos, caiu, amado. É isso que a pastora Adriana ministrou para nós. Nem precisa ter o físico, não foi? Pensou, já caiu, já está feito, só falta concretar, mas já está aqui, ó. Nós precisamos entender que muitas vezes o inferno está oferecendo para nós, e a gente acha que não, olha, agradou os meus olhos, é legal, é bênção, é bom, amado. Nem tudo que agrada aos teus olhos, nem tudo que agrada aos meus olhos, Deus está no negócio. Nós precisamos entender que nós nascemos por um propósito. Nós viemos à terra por um propósito. E chega nesse versículo, porque os olhos é como se fosse o farol da nossa alma, amado. Os nossos olhos, eles decidem, porque nós escolhemos. E aí nós precisamos entender que muitas vezes, aí você vai no versículo 4, vou dar um nó na cabeça de vocês agora, já para conduzir aqui. Olha o que diz o versículo 4. Quem olha esse versículo de forma desatenta, vai achar que Deus estava no negócio com Sansão. No versículo 4 diz: mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Entenda uma coisa, amado. Alguém olha e diz: pastor, foi Deus que escolheu aquela mulher para Sansão. Nunca, amado. Nunca. Vocês já devem ter ouvido, ou já devem ter lido a história do filho pródigo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nunca foi vontade do pai que o filho pródigo provasse o que provou. Mas aquilo que o filho pródigo provou, ajudou na maturidade dele. Entenda uma coisa, o amor de Deus é tão grande para conosco, entenda isso, igreja, você que está nessa noite, você que está nos ouvindo aí, está nos vendo, perdão. Entenda uma coisa, eu posso até desviar-me do meu propósito, mas a misericórdia de Deus vai me alcançar até ali fora. Só que isso não me garante sucesso, amado. Entenda uma coisa, se desviar do propósito de Deus é um risco muito grande. Se desviar da vontade do Eterno é um risco muito grande. Ah, pastor, isso vai ser uma maldição na minha vida? Não. Agora uma coisa, que Deus
não esqueceu de você, isso é verdade. Não é porque você se desviou que o pai deixou de vir toda a tarde olhar se o filho não voltava. Na história do filho pródigo, toda a tarde o pai estava lá olhando, porque ele sabia que um dia o filho ia voltar. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender: eu não preciso sofrer. Mas tem gente que não, amado, parece que precisa do sofrimento, parece que precisa da dor para aprender. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez um determinado pastor perguntou para mim, disse assim: Davidson, qual é a diferença de ser sábio? Eu já falei isso, ser sábio e ser inteligente. Aí eu queria dar aquela resposta teológica bonita, ele começou a rir e disse: nada disso, meu filho. Disse: qual é? Entenda uma coisa, o inteligente é aquele que apanha e ele aprende. Eu disse: e o sábio? É aquele que vê o inteligente apanhar e já aprende antes. Amado, eu já estou vendo meu irmão apanhar. O que eu faço? Eu vou me desviar. Quem aqui é filho de... Quem aqui tem irmão sabe o que estou falando. O irmão cometeu um erro, o pai está repreendendo. Meu irmão, eu vou me ajeitar logo aqui, porque senão o próximo vai ser eu. O próximo da listagem sou eu. Mas tem uns incircuncisos, amado, que está vendo, o outro está aqui, ó. Quero ver se quando chegar na minha vez vai acontecer comigo mesmo. Não, que comigo é diferente. Diferente, quando chegar a tua vez, lá vai de novo tu. Aí aprende. Sansão, amado, quando vê esse versículo, mas não sabia que isso vinha do Senhor, não é que Deus estava aprovando a decisão equivocada de Sansão, amado. É que Sansão estava se desviando do propósito, mas Deus não ia perder o propósito na vida de Sansão. Por que não, pastor? Lembra da oferta? Lembra da oferta? Meu irmão, aquela oferta consolidou um propósito. Aquela oferta consolidou o propósito de uma promessa, amado. Então não tem como. O homem aqui embaixo pode até querer se desviar, mas aquela oferta dada consolidou a promessa e consolidou o propósito. Sansão, tu vai se desviar, tu vai escolher, não te preocupa, eu vou fazer uma volta grande, mas você vai terminar lá no processo final onde é que eu te quero. Não era esse o sonho de Deus, não era essa a vontade soberana de Deus. A grande questão é que nós não conseguimos às vezes entender a vontade soberana e a vontade permissiva de Deus. Tem muita gente andando na vontade permissiva achando que está na soberana. Amado, a vontade soberana é aquela que, com a palavra de Deus, você negociou algum princípio dessa palavra, me perdoe, não é mais a soberana, é a permissiva. Negociou o princípio, não, mas eu estou fazendo rapidinho, já foi, está na permissiva e não na soberana. E como diz os nossos amigos quando vão tirar a carteira, na permissiva não pode pegar multa. Já ouviu isso, né? Quem vai tirar a carteira sabe que quando a permissiva, aquele 1 ano, não pode ser multado, senão volta todo o processo. Cuidado, a permissiva vale, a permissiva tem a mesma ação, mas a permissiva é arriscada, a permissiva tem risco, igreja. Hoje o Senhor te convida a voltar para a rota da vontade soberana de Deus, seguir os princípios da palavra, seguir os princípios daquilo que a Bíblia diz. Sansão começou a andar pelos seus olhos, pela sua vontade, começou a dizer, não, eu acho bacana, eu gostei, eu acho legal, entendeu? Sabe? E aqui, amado, no versículo 4 que eu acabei de falar para vocês, diz assim mesmo: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor. Por quê? Porque na verdade, até quando Sansão estava se desviando do processo, o Senhor diz, mas eu não vou me desviar do meu. Sansão, tu pode até te desviar do teu propósito, mas eu não me desvio do meu propósito. Sabe, amados, existem pessoas na vida que perdem o ponto. Quer ver um segredo? Quem quer ser bem sucedido financeiramente na vida aqui? Não tem vergonha não, pelo amor de Deus, isso é pecado não. Pecado não. Graças a Deus, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Não, porque tem gente que quer ver, não, pastor, a vida que eu levo está bem. Amém, não tem problema nenhum. Existem pessoas que têm um dom, não, pastor, eu vivo isso. E Salomão fala isso em Provérbios, amado. Tem gente que está bem, tem gente que não. Pastor, quero muito, eu quero ter uma vida bem sucedida, sem problema nenhum. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entender o princípio, uma vida bem sucedida
não é ter muito dinheiro, não é ter muito recurso, mas é continuar fazendo para Deus o que você fazia quando a sua vida muda, financeiramente, humanamente falando, e você continua sendo aquele mesmo que servia ao Senhor quando você não tinha. Porque não adianta Deus te dar, pastor, agora eu estou sem tempo para a minha célula, então a tua prosperidade não valeu de nada. Ah, pastor, eu não tenho como fazer, mas olha, eu vou fazer quando der, porque agora estou muito ocupado, pastor, sabe como é que é? Mas graças a Deus, né? Deus tem abençoado o meu dízimo, o sustento, o meu dízimo é isso. Aí começa como se Deus dependesse do meu, do teu, do nosso dízimo. Ah, pastor, mas quem sustenta isso são os dízimos da igreja. Não, quem sustenta isso é o Deus que me abençoa e te abençoa. Porque se Deus não quiser, Ele faz até com que uma pedra lá fora se reconcilie, aceite e diz assim, olha, eu pago esse negócio. Porque o dia que Ele não quiser, meu irmão, Ele corta tudo. O problema é que o homem acha que tem a coisa porque envolve, amado, temos porque Deus permite. Sansão tinha tudo na vida, amado. Sansão começou a crescer, e a Bíblia diz, amado, entenda algo, não se desvie do seu propósito. Deus te deu um propósito nessa terra, Deus vai te abençoar. Deus te colocou lá dentro da faculdade, Deus te colocou lá dentro daquele trabalho, Deus te colocou dentro daquele emprego novo, não é porque Ele não quer mais te ver no altar, igreja. Ele não te colocou para te tirar daqui, entenda isso, não é doido. Deus não é louco de te dar uma coisa que vai tirar você da presença dEle. Ah, pastor, eu amava dançar, agora eu não posso mais, porque... Ah, eu amava tocar, agora eu não posso mais. Eu amava pregar, não posso mais. Eu amava fazer célula, não posso mais. Eu amava arrumar a igreja, não posso mais. Deus não é louco de te dar algo, amado, que vai tirar Ele, que vai tirar você daquilo que você gosta de servir a Deus. E é isso que nós precisamos entender. Essa filosofia humanista aí fora, amado, cuidado. Essa teologia do bem-estar, cuidado, amado. Não é essa teologia que Cristo ensinou. Eu não estou dizendo que Cristo ensinou uma teologia de sofrimento, sangue de Cristo, amado, não é isso. Mas Deus também não ensinou uma teologia em que Deus vai mudar a tua história e quando der tempo Deus vai ter. Não, amado, Deus vai ter que continuar sendo o centro das atenções na tua vida. Dá teu jeito, meu irmão. Deus te abençoou, teu tempo ficou curto, durma menos e trabalhe mais. Mas não deixe de fazer aquilo que você fazia para Deus. Glória a Deus. Porque um dia, meu irmão, o dono volta. Lembra do talento? Ele volta. Ele volta. É mordomia. Deus quer abençoar seu povo, Deus quer abençoar sua igreja. E por que não abençoa logo, pastor? Porque tem muitos que no momento que começar, meu irmão, vai se sentir o Pégasus, cavalo com asa. Não dá, meu irmão. Deus não quer Pégasus na igreja, não. Deus quer homens e mulheres que continuem sendo servos do Altíssimo. Que Deus vai abençoar, vai fortunar a tua vida, mas você continuar sendo aquele crente da oração, aquele crente do trabalho, aquele crente, né, de tudo. Por quê? Porque você não perde a paixão, amado. A paixão. E diante de tudo isso, o que acontece? Deus, ainda que não se agrade das nossas decisões equivocadas e as decisões precipitadas, mas a misericórdia dele nos alcança. Eu quero concluir aqui a mensagem. Olha o que diz o versículo 6. O versículo 6 diz: então o Espírito do Senhor se apossou tão possantemente que o fendeu de alto a baixo como que quem fere um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha acontecido. É interessante que Sansão está no destino do desvio. Quando Sansão mata aquele leão com uma única mão, ele estava indo encontrar a mulher, a dita que ele olhou e gostou, ele estava no caminho do desviado. Existem pessoas que dizem assim, já ouviu aquele texto? Ah, eu estou afastado da igreja, mas Deus está me abençoando. Olha, não estou nos caminhos do Senhor, mas Deus não se esqueceu de mim. Já viu essas frases? Olha, mesmo eu não estando na igreja, Deus abençoa a minha vida.
Quer dizer que Deus depende, para abençoar a tua vida, depende de você estar ou não estar na igreja, amado? Agora só digo uma coisa. Lembra da permissiva? É perigoso. Porque se numa hora dessa pegar uma multa besta, o dono toma. Sansão estava fazendo o que não agradava a Deus, mas mesmo assim o Espírito desceu sobre a vida de Sansão, deu força para ele. É por isso que às vezes a gente diz assim: como é que aquela pessoa que não é da igreja, que não sei o que, fez aquilo e Deus fez, amado? Entenda uma coisa: Deus, ele faz com o que ele quer, do jeito que não adianta a gente questionar Deus. Eu preciso questionar a minha vida. O problema é que a gente quer questionar todo mundo, mas a gente não questiona a nossa vida. Então a gente precisa aprender a questionar a gente. O que eu estou fazendo, o que eu estou pisando, o que eu estou andando. Eu preciso ser questionado, não os outros. E é interessante que muitas vezes a gente já ouviu essa frase: eu não estou no caminho, mas sabe, Deus está me abençoando. É verdade, amado. Sansão estava no caminho que não era o caminho para ele estar, mas a força veio sobre ele, e diz que foi o Espírito de Deus. Pastor, o Espírito de Deus vem sobre desviado, vem, amado. Espírito de Deus vem sobre aquele que não agrada, amado. O Espírito é dele, ele dá para quem quiser. É que nem o seu dinheiro: se você quiser dar uma esmola, você dá; se você não quiser, você não dá. Você dá para quem você quer, você empresta para quem é seu. É que de Deus, amado. Entenda uma coisa: a unção é de Deus, o poder é de Deus, a graça é de Deus, ele dá para quem ele quer. Agora, se eu vou compreender ou não, essa é outra história. Mas a gente percebe que Sansão tem um hábito, ele começa a fazer, e sabe o que é pior? Ele está fazendo errado, mas está dando certo. Sabe? Já viram aquela história que a gente vê assim: não é possível, eu estou fazendo tudo certinho, faço tudo correto, parece que as coisas não dão certo para mim. O vizinho ali só nega, o outro trambiqueiro, o outro enrola, o outro faz e não acontece nada com ele. Já viu essa história, não já? Pois é. Tem momentos na nossa vida que a gente diz assim: mas o cara está tudo errado e parece que está dando tudo certo. É que a misericórdia de Deus alcança as pessoas, amado, mas isso tem um limite, e o problema está nesse limite, porque nós, seres humanos, pensamos na nossa vida aqui, a gente não pensa na vida eterna. Nós, seres humanos, pensando a nossa casa aqui, a nossa vida aqui, a nossa saúde aqui, a gente tem uma vida eterna, amado. Nós temos uma vida eterna. A questão é: o que eu estou fazendo para a minha vida eterna? Porque não adianta, a Bíblia já diz, ganhar o mundo todo e perder a sua alma, amado. E nós, seres humanos, temos essa tendência, queremos ganhar tudo, e muitas vezes, nesse ganhar muito, ganhar tudo, podemos estar negociando nossos princípios, nossos valores, negociando o nosso chamado, negociando aquilo que Deus entregou para nós, negociando muitas vezes aquilo pelo qual eu disse: eu não vou deixar, eu não vou largar, eu nunca vou deixar. Já pensou, amado? Eu digo para Deus: Deus pode fazer o que fizer, mas eu nunca vou deixar de ser pastor. Aí Deus me abençoa com outro trabalho, aí eu chego assim: olha, eu não tenho mais apóstolo como ser pastor, consegue um outro pastor aí que eu estou muito ocupado, né? O meu novo trabalho está dando bem, está rendendo bem a minha vida, entendeu? Eu consegui ter um custo de vida bacana, não dá mais para ser pastor, porque pastor é muita luta, é muita luta, é muita luta. Amado, que Deus é esse? É o Deus que abençoa. A pergunta é agora: que crente é esse? É o crente que foge do seu propósito. Mas o Senhor me chamou para cumprir o seu propósito, custe o que custar. Eu não preciso me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Eu preciso fazer aquilo que a vontade de Deus nos quer. No versículo 7 diz: e desceu, e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. E Sansão continuava olhando aquela mulher, e dizia: era essa que o meu coração se agradou, é essa que eu quero, é essa que eu estou feliz. E para terminar, amado, no versículo 8 diz: e depois de alguns dias, voltou ele para a tomar. Primeiro, ele volta para se casar com quem Deus não queria, porque eram casamentos mistos.
Eram casamentos que não eram com o povo de Deus, então Deus condenava isso. Segundo Deuteronômio, casamentos mistos. Você não precisa procurar lá fora, amado. Deus tem para você aqui dentro. Deus tem para você, amado. E muitas vezes essas nossas decisões, ela implica em tantas situações lá fora, amado, lá na frente. Mas eu peço a Deus que a nossa decisão não seja como a de Sansão, que continua descendo. E no versículo 8, eu quero concluir nessa noite aqui com esse versículo. Diz a Bíblia: e depois de alguns dias, voltou ele para tomar sua esposa. E apartando-se do caminho, homem que gosta de se apartar do caminho, homem que começou, sabe, é uma saidinha rapidinha aqui, depois eu volto, é rapidinho, mas depois eu volto. E diz a Bíblia que ele se apartou do caminho, e apartando-se do caminho, foi ver o corpo do leão morto. Rapaz, o leão já estava morto, ele já tinha matado o leão, ele já tinha com a mão dele. Talvez ele foi ver, nossa, eu fui ver lá o que eu fiz, olha, eu matei o leão com uma só mão. Não era para ele ter visto, amado, era um animal morto, era um animal em putrefação, fedia. Aí eu pergunto, o que Sansão tinha que fazer em ver um animal morto? Mas para você ver como é o pecado na nossa vida, ele atrai as coisas que são erradas, elas são atraentes na nossa vida, porque o inferno coloca até as coisas mais absurdas para a gente ser atraído. E aí você percebe que ele foi atraído, se desviou do seu caminho e foi tomar, e vendo lá o leão morto, eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. No corpo do leão, o que a abelha tinha que fazer? Mel no corpo de um leão morto. Sabe por quê, amado? Sabe o que aquela abelha ou aquelas abelhas estavam fazendo ali? Para desviar ainda mais o propósito que Deus tinha na vida de Sansão. Como assim, pastor? Porque ele viu o mel. O que ele fez? Tomou o mel, pegou o mel, ainda levou o mel para o pai, levou o mel para a mãe e se alimentou do mel. E aí ele esquece da promessa que Deus tinha dado, porque lá no capítulo 13, no versículo 14, Deus havia dito: de tudo quanto proceder da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte vai beber, nem coisa imunda vai comer. E na tradição judaica, todo animal morto, ele não podia ser tocado, porque era considerado imundo, não no estado de putrefação. E aquele leão, amado, que ele havia matado há alguns dias, estava o restante da carcaça se desfazendo, e naquele momento ele olha o mel e se atrai pelo mel e toma do mel, e esquece que Deus havia falado que ele não comeria de coisas imundas, e isso incluía o que ele não deveria comer. Mas para você ver, amado, como na vida de alguém que perdeu o seu propósito, até o mais doce mel se transforma no amargo, porque não vai adiantar termos um doce mel nas nossas mãos e nos nossos lábios, mas se o propósito de Deus não está naquele lugar. Mas eu oro a Deus para que o Senhor possa verdadeiramente trazer sobre a nossa vida, nessa semana, na última semana do mês de maio, qual é o propósito que Deus me chamou. Deus chamou você para ser um ganhador de almas, Deus chamou você para ser um conquistador de vidas, Deus chamou você para alcançar pessoas, Deus chamou você para abrir suas células, Deus chamou você para concluir o trabalho da casa do Senhor, fazer a obra do Senhor, daqui, fora. Deus chamou você, você tem propósitos na sua vida. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Todos nós nascemos com um propósito. E nessa caminhada, amado, talvez esse propósito, muitas vezes o inferno quer nos levar. Mas eu quero nessa noite orar pela minha, pela tua, pela nossa vida. Você nasceu por um propósito. E o inferno está querendo roubar você desse sonho, desse propósito.
Mas eu quero declarar nessa noite que não vai ter mel doce para te afastar do propósito do Senhor. Você carrega uma promessa na sua vida, igreja. Você carrega essa promessa na sua casa. Você carrega essa promessa. Talvez existem momentos que se tornam difíceis. É que aumentou o estágio, amado. Já ouviu falar? Quanto mais vai se aproximando do término, mais afunilado vai ficando. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Se está ficando apertado, sabe por quê? É porque está quase próximo a dar à luz essa promessa. Toda mulher, quando engravida, sabe o que eu estou falando. Tem força, mas quando vai chegando nas últimas semanas, a sua força se torna cansativa, porque ela está levando uma vida já formada dentro do seu ventre. Aquela força que ela tinha de 9 meses atrás não é a mesma, mas ela entende que essa força que ela tem, que parece que está sumindo, desaparecendo, ela sabe que ali dentro do ventre dela tem uma promessa que vai nascer. Eu quero declarar nessa noite que não está difícil, é a promessa que está chegando para nascer. E Deus não nos chama para nos desviarmos dos nossos propósitos, dos nossos sonhos. O Senhor é o Deus que nos coloca e sabe o que faz. Porque existem momentos, amado, que a gente só imagina, mas quando o campo de batalha é quando começa. Deus tem mais para a nossa vida. Deus tem mais para a nossa casa. Deus tem mais para o nosso coração. Eu quero declarar nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, que os teus olhos sejam alcançados pelos olhos do Senhor. Ainda que o inferno esteja apresentando coisas boas, agradáveis e bonitas lá fora, permaneça firme na promessa que Deus te deu. Deus vai te honrar. Vai ter momentos difíceis? Sim, mas se você for fiel, essa maresia vai passar, essa turbulência vai passar, e no final você vai entender que maior é o Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Eu creio, amado, que muitos de nós talvez estamos passando momentos difíceis, talvez esteja passando momentos de querer concluir coisas na nossa vida. Pessoas que receberam uma promessa de um profeta, de uma palavra, de uma ação, gerou no seu coração essa promessa, mas se torna cada vez mais espremida essa promessa. Eu quero nessa noite, hoje, dizer para você: primeiro, não desista da sua promessa. Segundo, traga uma oferta pela promessa que você sonha, pela promessa que você recebeu. Não é pela concretização do sonho, é pela promessa. O Isaac era promessa. Hoje eu peguei nos braços, deixou de ser promessa, é realidade. Promessa é aquilo que foi prometido, que está por vir. Mas quando você, diante do altar, agradece a Deus, o Senhor cobre aquilo que deseja o teu coração. Eu creio, amor, que tempos melhores estão vindo sobre nossa vida, sobre nossa casa. Tempos turbulentos, Deus nos deu força para enfrentar nessa caminhada. Você está aqui, você chegou até aqui. Não desista, não desista, não desista, porque existem momentos na nossa vida que é difícil, mas eu creio que o Senhor é o Deus sobre a nossa vida. Oh Espírito Santo de Deus,
Existe uma atmosfera nesse lugar, existe uma atmosfera sobre cada pessoa, sobre cada vida. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Yeshua, que existe verdadeiramente uma promessa derramada sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Eu declaro nessa noite sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu declaro nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, não haverá mais